Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira. E hoje é dia da gente continuar em Joel, capítulo 2. Tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e realmente assim vai ser um prazer gravar sobre esse capítulo e tenho algumas questões, então vamos lá. Questões, perguntas, tipo assim? Ai. É mais ou menos isso. Eu acho que nos livros proféticos todos nós temos questões, né? Pois é. Olá pessoal, muito bom estar de volta aqui para o capítulo 2 de Joel. Um livro curtinho, mas que tem sido muito bom. Eu gosto de fazer essa gravação, um dos motivos, né, de participar desse projeto, que eu tô sempre aprendendo, né? Quando a gente estuda, é sempre bom que a gente aprende. Acabamos de aprender um negócio, né? Em 30 segundos antes de começar a gravar. O Thiago abriu com uma fala de que, puxa, quanto tempo, né, que a gente não grava? Esse é o livro mais longo que a gente tá gravando, né? Pois é. Pra quem não sabe, encaixou certinho aí no capítulo 1 e 2 as nossas férias. Então a gente gravou o 1 já tem há muito tempo e eu tive que estudar tudo de novo pra pelo menos fingir pra vocês, ouvintes, uma aqui, naturalidade, né? que a gente acabou de falar sobre isso, né? Mas não, eu já tinha esquecido tudo já. Bom, é isso. O capítulo a gente vai dividir em 4 blocos. A gente vai no primeiro até o verso 11, depois a gente vai até o 17, depois a gente vai até o 27 e depois até o final. A Carol, espertinha, falou, vou ler primeiro e se lascou vai ter que ler 2 vezes, né, Carol? Não tem problema. E aí eu faço a leitura do segundo bloco e o Thiago faz a do terceiro. Mas antes da gente entrar no bloco, vocês já sabem, temos um recadinho de um ouvinte. Oi pessoal, aqui é a Carol Simão e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho do que o LBC representa na minha vida. Eu só posso dizer que eu sou uma das maiores fãs e talvez aquela que mais aproveita os estudos que a gente tem. Eu agradeço demais pela vida do Thiago, pela vida de todos os convidados que já passaram e pelos que ainda passarão aqui. E eu só posso dizer que o LBC simplesmente mudou a forma como eu leio a palavra de Deus. Também eu não posso deixar de agradecer a pianista Maria Lídia pela trilha sonora incrível que ela nos disponibilizou e a editora Mundo Cristão pela versão NVT que, gente, é fantástica. Então, sem mais delongas, aproveita aí esse episódio. Um beijo! E fica aí pra vocês o meu pedido pra mandarem áudios também, tá? Eles estão praticamente acabados, então precisamos muito e com muita urgência aí de todo mundo que gosta de ouvir o LBC. Abre lá o seu Telegram, abre lá o seu Discord e manda pra gente um áudio. Pode ser até pelo Instagram, o @clubeictus. Manda pra gente um áudio se apresentando, falando o que o LBC significa pra você. E obviamente não esquece de dar os créditos aí pra Maria Lídia pela trilha sonora e pra Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT. Dito isso, então vamos ao bloco 1, porque hoje são muitos blocos e quando tem muito bloco o programa fica muito longo, né? Pois é, a gente tem que aproveitar uma janela de soneca de um bebê. É verdade. Pra fazer a gravação. Então vai lá, Carol. Bloco 1, versos 1 até o 11. Muito bem, então vamos lá. Toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu santo monte, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. É um dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas. Como o amanhecer se estende pelos montes, assim surge um grande e poderoso exército. Nunca se viu algo parecido e nunca mais se verá. À frente deles o fogo arde, atrás deles vêm chamas. Diante deles, a terra se estende, bela como o jardim do Éden. Atrás deles, só há desolação, nada escapa. Parecem cavalos, atacam como cavalos de guerra. Olhem para eles, saltando sobre o topo dos montes.
Ouçam o barulho que fazem, como o estrondo de carros de guerra, como fogo crepitante que devora um campo cheio de palha, como um exército poderoso que avança para a batalha. O medo toma conta do povo, todo o rosto fica pálido de terror. Os agressores marcham como guerreiros e como soldados escalam os muros da cidade. Marcham sempre em frente, sem deixar suas fileiras. Não empurram uns aos outros. Cada um se move na posição correta. Rompem as linhas de defesa sem desfazer a formação. Atacam a cidade e correm ao longo de seus muros. Entram em todas as casas e sobem pelas janelas como ladrões. A terra treme com seu avanço e os céus estremecem. O sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor está à frente de seu exército. Com um grito, ele o comanda. É seu exército poderoso e segue suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível. Quem poderá sobreviver? Uau! O tema aqui é Dia do Senhor. Joel vai apresentar isso pra gente algumas vezes. E eu tenho que confessar pra vocês que a primeira vez que eu li isso, eu tava na minha cabeça um exército humano o tempo todo. E aí depois, ao longo de leituras e estudos, é que veio a cabeça, talvez sejam os gafanhotos que apareceram no capítulo 1. Eu tendo hoje a achar que ele tá falando mais dos gafanhotos, mas é muito óbvio o paralelo que ele faz com um exército mesmo, e mais adiante no texto a gente vai ver até algumas pontes com profecias escatológicas aí, que vão ser exércitos mesmo. Joel faz bastante isso, né? É característico dos profetas, de certa forma, né? De pegar uma realidade presente, a gente viu isso lá no capítulo 1, né? Aquela invasão dos gafanhotos que desolou a terra, que acabou com os alimentos, né? Que trouxe todo aquele prejuízo para a nação de Israel, e usar essa imagem como uma comparação de algo que vai acontecer no futuro. Certo. Né, que tem a ver com o dia do Senhor, como o Tan falou aí pra gente, né? Então parece que Joel tá o tempo inteiro indo de uma realidade pra outra. Eu acho que vale, Thiago, a gente explicar pros ouvintes o que raios é esse dia do Senhor. Talvez as pessoas não conheçam o termo em si. É legal, é interessante. Se eu não me engano, nós tocamos isso no prefácio de forma breve, mas é interessante a gente pensar. O dia do Senhor é uma expressão muito usada, né? Não no sentido de dia do Senhor, que também é usado nas escrituras para se falar do dia de adoração. Tipo domingo ou sábado no Antigo Testamento. Exatamente. Mas dia do Senhor, que é muito usado no contexto da literatura profética, bíblica, está se falando de um dia futuro, que geralmente se refere ao dia de juízo, por isso que tem conotações muitas vezes de destruição, né, de ira, de guerra, de coisas do tipo. Mas que, por outro lado, algumas vezes também é colocado de forma como um dia de esperança. Isso depende de que lado você tá da história, né? O dia do Senhor é um dia de juízo para as nações. Deus vai vir julgar a terra, né? É o que a gente conhece como Apocalipse, né? O dia do juízo final, coisas do tipo. Ao mesmo tempo, aqueles que são do Senhor, vai ser um dia em que Deus vai vir para salvar o seu povo. Sim. Que vai vir para finalmente tirar dessa realidade terrível que nós vivemos em um mundo caído. Então, parece que o dia do Senhor tem essa conotação mesmo apocalíptica, e que muitas vezes é retratada como um dia realmente de guerra, de juízo. É só você olhar o livro de Apocalipse, né? Sim. Boa parte do livro de Apocalipse é destruição. Ao mesmo tempo, ela tem uma parte de salvação para aqueles que são do Senhor. Então, isso seria o dia do Senhor, esse dia do prestar contas, do juízo final. Até porque, se a gente for lá para Apocalipse, o povo de Deus vai estar sendo massacrado nesse dia do Senhor. Então, o fato de Deus aparecer com o seu juízo pro olho de quem tá sofrendo é a salvação mesmo, né? De verdade. Sim. No entanto, o Joel, ele traz uma coisa aqui. No verso 2, né, ele já fala, é um dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas. Eu acredito que é, de certa forma, até um conteúdo didático, porque alguns líderes religiosos da época estavam ensinando o povo de Jerusalém e de Judá que o dia do Senhor seria só um tempo de bênçãos para o povo de Deus. Então ele está falando para o povo de Deus e fala, cuidado com esse discurso aí.
é um dia duro, é um dia difícil, é um dia de juízo. Sim. E aí ele desenha um cenário aí, a Carol que gosta dessas coisas cinematográficas, né? Exato. Um exército surgindo no horizonte e muitos paralelismos. Tem muita coisa de literatura hebraica aqui, como a chegada da manhã. Nunca se viu nada parecido. Nunca mais se verá, ele vai falar isso daí, sabe? Adiante tem o Éden, né? Cara, obviamente isso é uma hipérbole, né? Ah, sim, sim. Na frente tem o Éden, atrás é um deserto desolado. Então é muito poético até, sabe? Exato. Até no versículo 1 que ele fala, né? Sião, e aí um pouquinho mais pra frente, o meu santo monte, ele tá falando do mesmo lugar de duas formas diferentes, que é esse paralelismo a gente já viu várias vezes, né? É super comum na poesia hebraica. Isso é interessante, Tan, pro nosso ouvinte aí, pra quem tá lendo as escrituras. A gente tem aquela divisão maior da Bíblia, né? Nessa divisão a gente tá dentro de um livro profético, a gente já falou sobre isso. Mas a gente não pode esquecer que existe uma certa mistura dos gêneros literários na Bíblia. Os profetas usam muito da poesia. Sim. Esse capítulo aqui, essa parte que a gente leu, tem muita figura de linguagem, tem muita poesia da forma como o profeta tá descrevendo. O que muitas vezes deixa a gente meio perdido, né? Meio? Então a gente não pode dividir de forma tão rigorosa e pensando assim, não, aqui é só profecia, aqui é só poesia, ou aqui é só narrativa, porque há um misto dentro da literatura. Sem gesso é o próprio autor fazendo isso, né? Como se ele tivesse proibido de mudar qualquer o estilo literário dele. Só, assim, vamos lá. A gente tá aqui no LBC e a nossa ideia é passar pela Bíblia inteira, tal, estudando seus pormenores, assim, beleza. Pra quem tá acompanhando a gente já há algum tempo, já gravamos um profeta que foi Oséias. E não podia ser mais diferente, gente, porque, assim, eu tô falando que Oséias trazia muito aquele discurso mais pessoal dele, tinha o exemplo da vida dele, o fato de ele ter casado com uma prostituta, etc e tal. Né? Maiores informações, acessar Oséias aí no LBC. E aqui, Joel, gente, isso aqui, pra mim, ler esse texto, assim, é realmente o que ele tá falando, é ter medo. É tremer de medo, porque, como o Tan falou, é uma coisa, assim, cinematográfica, e na minha cabeça já vem, sabe? Já vem ali o exército dos orcs, com os exércitos, Senhor dos Anéis. Exatamente, e eu fiquei, que loucura, que né? tenso, Isso vai acontecer de alguma forma, né? Como o pastor falou aqui, a gente tá misturando profecia com narrativa, mas o que tá na Bíblia, a gente sabe, né? Que ou aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. E gente, eu nunca parei assim pra pensar que vai acontecer uma grande guerra, uma grande batalha, né, na Terra, em algum momento aí, né? E isso é assustador. O verso 6, né? O medo toma conta do povo. Exato. Todo o rosto fica pálido de terror. Nós ainda vamos experimentar como humanidade um dia do Senhor. O dia do Senhor, genuíno, último. Sim. E vai ser a mesma coisa. Lembrando do objetivo de Joel, né? O objetivo de Joel com essa profecia aqui, vinda da parte do Senhor, é chamar o povo a uma reflexão do que está acontecendo no presente e também a uma advertência e até uma chamada ao arrependimento para que aquilo que tem que ser mudado mude, porque o Senhor está avaliando e vai julgar. Ah, sim. É claro sim. que nós já estamos olhando toda a história à luz dos fatos que nós já vivemos, né? À luz da cruz, à luz do Calvário. Nós sabemos que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Mas isso, ao mesmo tempo, não deve nos levar, e é isso que Joel está querendo trazer para o povo de Israel também na sua época ali, a uma complacência, a uma negligência, a uma vida que desconsidera os princípios do Senhor. Sim. Então o profeta está chamando o povo para uma realidade realmente de... Olha o poder do exército do Senhor que vai vir sobre a terra. Sim. E trema. O bicho vai pegar, né? Exato. Eu gosto do contraste, meio na linha do que você falou, do verso 1. Ele abre lá, toquem a trombeta em Sião. Aqui é o shofar, tá? Pra quem gosta dessas coisas de hebraico e tudo. Sim. Sabe aquele... Um chifre, né? É um chifre de algum animal ali, né? É um shofar. Nos tempos antigos, quando uma cidade era atacada, os vigias que ficavam lá nos muros soavam um alarme com uma trombeta de chifre de carneiro, tô vendo aqui. O shofar.
E isso era pra chamar todos os soldados pra defender a cidade do ataque inimigo. O que me fez pensar logo na abertura que, bom, eles estão tocando chofar, é pra se preparar pra uma guerra. Por isso que veio logo essa impressão de que é um exército atacando. E aí o que eu tava dizendo que uma coisa, não sei se irônica, mas pelo menos curiosa, é que apesar de parecerem inimigos, a gente vê no verso 11... o Senhor está à frente de seu exército. Com um grito, ele o comanda. Ou seja, esse exército que está atacando não é o exército da defesa aqui. É o exército de ataque. Sim. É liderado pelo próprio Deus. E aí você fala, assim, chamem para lutar contra o exército de Deus. E eles são implacáveis, né? Então, ele não tem pra ninguém, assim. Conforme o texto for aparecendo, vai aparecer mais claramente que são gafanhotos. No verso 10 já mostra, né? O sol e a luz escurecem, as estrelas deixam de brilhar. Aquela ideia de nuvem de gafanhoto mesmo, tomando tudo. Subir pelas paredes, escalar os muros, sabe? Tem muito mais cara de gafanhoto essa parte, né? Sim. Ao mesmo tempo, a gente não pode tirar... Eu, particularmente, interpreto esse texto como duplo, viu? Né? Eu acho que ele tá falando dos gafanhotos, mas também fazendo alusão ao futuro. Ele tá como se estivesse fazendo uma símile, né? Uma comparação do que tá acontecendo com o que vai acontecer. E de forma poética. Assim como os gafanhotos vão passando pela terra e subindo por qualquer lugar e entrando, o exército do Senhor, ele é imparável. Assim como o gafanhoto, ele vê uma planície como se fosse o jardim do Éden, né? Toda verde. Quando ele passa por ela, ela fica toda devastada, porque ele come tudo que vê pela frente. O exército do Senhor vai devastar todas as coisas. O Senhor aqui é destacado, né? Demonstrado como se fosse um grande guerreiro na frente do exército. Né? Um general de batalha que tá conduzindo o seu exército pra guerra mesmo. Contra quem? Então, eu ia falar isso. Quando chegar no verso 20 desse episódio, eu vou trazer aí pelo menos mais duas possibilidades pensando do lado profético, né? De futuro, mas futuro para Joel. Um deles é futuro para Joel, na verdade os dois, né? E um deles, inclusive, futuro pra gente. Mas... certo. Vou guardar no bolso porque acho que vai encaixar melhor quando a gente passar lá pelo verso 20. Beleza. Mas tá no bolso, tá? Tá bom. Lembrando que é que nós vivemos numa época que a gente tem um pouco de dificuldade de falar sobre isso, até no meio cristão, né? Sobre a questão do Senhor mesmo, né? Agindo aqui. É muito claro isso. Geralmente a gente tem a tendência de olhar tudo que é ruim como se fosse ação de Satanás. Ruim aos nossos olhos. Sim, que machuca, né? É isso, é o inimigo. Aqui o Senhor está conduzindo um exército. E várias vezes, nos profetas mesmo do Antigo Testamento, você vai ver Deus usando, como vai ser o caso aqui em Joel também, ele falando um pouquinho sobre isso, Deus usando exércitos inimigos e exércitos pagãos e cruéis para disciplinar o seu povo. Sim. Então o Senhor, por exemplo, usando a Babilônia, os caldeus, como Abacuque vai falar, como instrumento de juízo contra o povo de Israel. Sim. Recentemente eu tive uma conversa interessante com algum ouvinte, infelizmente eu não lembro quem foi, mas é muito nessa linha. A pessoa estava falando, eu não entendo aqueles textos onde, por exemplo, Deus pede para o profeta mentir. E aí ele vai lá e engana o rei e aí o rei se dá mal. A gente tem isso na Bíblia. E aí você fica, cara, como é que Deus fez isso? Enfim, foi uma conversa bem interessante. Mas se a gente for pensar bem, não é muito diferente dele usar um exército inimigo para matar o seu próprio povo. Ou permitir que o diabo destrua a vida de um homem sem tirar sua vida. A Rê tá lendo Jó agora. Ela falou, cara, eu sempre fico mal quando eu tô lendo Jó, eu fico com raiva. Como que deixaram fazer isso? E eu entendo isso, esse sentimento dela, porque é o nosso sentimento. Sim. Você fala, não, Deus é amor. Deus é aquele que sempre vai nos proteger. Imagina que Deus vai machucar alguém. Não, E a gente vê que, o Tiago falou, esse capítulo é um capítulo de misericórdia, é um capítulo de convite a arrependimento, sabe? Mas esse é um Deus que também traz os seus exércitos. Recentemente eu estava lendo um livro e ele me chamou a atenção uma coisa que eu não tinha percebido. Mas quando foi a última vez que na igreja de vocês cantou uma marcha de guerra? Quantos hinos a gente tinha que falavam do exército de Deus, que falavam dele como um grande general, que falavam sobre batalhas. Os cristãos tiraram isso dos seus cultos, mas continua na Bíblia, pelo menos na minha tem. Eu gosto de pensar nisso e lembrar que a Bíblia apresenta algumas tensões, que nós, pela nossa lógica humana, tentamos tirar.
mas não deveríamos. A gente escolhe o que quer ler, né? Exato. O fato de não entendermos plenamente não deveria nos fazer tirar o que a Escritura apresenta. Exatamente. Então, a Bíblia apresenta um Deus soberano e um homem responsável. A gente quer eliminar um dos dois, porque pra gente não faz sentido ter os dois. Certo. A Bíblia apresenta um Deus amoroso, gracioso e misericordioso e um Deus irado. E a gente também quer tirar um dos dois. Sim. Às vezes pela nossa limitação de entendimento da questão, né? Isso quando a gente não tá falando de textos mais não teóricos, né, mais práticos, onde a Bíblia condena algumas condutas que a gente, como pessoa, não quer condenar, e aí a gente fala, precisa reescrever a Bíblia, precisa contextualizar melhor esse texto no seu tempo, e aí a gente começa a meio que passar pano pra umas coisas que eu acho muito perigoso. Podemos ir pro bloco 2, porque já estamos com mais de 20 minutos aqui. Vamos lá, não tô nem sentindo isso. Né? Então, bloco 2, eu que faço a leitura, né? Isso. Do 12, então, a gente vai até o 17. Por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhe envie bênção em lugar desse castigo? Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum. Juntem o povo para uma reunião solene. Reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo do seu aposento e a noiva do seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Que façam esta oração. Poupa teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus? Olha aí, não é isso que a gente estava falando, né? Um Deus misericordioso, um Deus que está muito mais interessado no nosso arrependimento genuíno, sabe? No nosso coração. Rasguem o coração de vocês. Eu não quero saber que vocês rasgam a roupa em sinal de tristeza. Eu quero que vocês rasguem o coração. Porque eu sou Deus misericordioso, eu sou um Deus que estou prestando atenção e eu sou um Deus capaz de mudar de ideia com base naquilo que vocês vão fazer ao receber essa minha profecia. Assim, eu gosto dessa fala porque a gente sabe que a ideia de Deus, ela já tá ali concretizada e pronto, acabou, né? Mas aqui, de novo, a gente vê o nosso pai, né? E muitos dos nossos ouvintes, e nós três aqui somos pais. E a gente sabe que, às vezes, os nossos filhos precisam de uma disciplina. E você fala assim, tá, se você se comportar dessa vez, a mamãe, o papai vai deixar passar, entendeu? Mais dessa vez, né? Mais dessa vez. Só que assim, a gente às vezes é omisso, né? E não misericordioso. E Deus, ele é misericordioso aqui, né? Então ele tá falando, gente, por favor, não adianta, é bem o que o texto fala, né? Não adianta você rasgar sua roupa, você mostrar ali, né? Eu tô arrependido, mas o seu coração lá no fundo não tá preparado. E de novo, trazendo a maternidade, muitas vezes a gente, hoje é mais com Benjamin em casa. Filho, você fez essa coisa errada, o que você tem que pedir? Desculpa. E às vezes se torna uma coisa muito automática e é uma coisa que a gente tem trabalhado em casa, o coração, né? Porque ele sabe o que ele tem que pedir, ele sabe o que ele tem que falar, ele sabe como ele tem que se comportar. Mas o coração dele muitas vezes não tá voltado, assim como às vezes o nosso coração também não tá quando a gente faz uma coisa errada e é chamada a atenção, né? Então é bem interessante. Ô Carol, eu quero dar uma esticada nessa aplicação sua. E eu acho que para os nossos tempos isso tá muito necessário, muito mesmo.
Uhum. Os nossos filhos, quando eles recebem as broncas que eles precisam, porque a gente tá educando eles precisam acreditar, do mesmo jeito que o povo acreditou aqui, que nós vamos trazer uma guerra na vida deles se eles não mudarem o coração. Certo. Que eles vão sofrer consequências terríveis. Sim. E nós temos que estar prontos a entregar essa consequência terrível caso não haja arrependimento. Pois Porque hoje a educação tá tão bananona, tá tão, ai, filhinho, vem aqui, ai, meu filho, não pode fazer... Não, Deus não fez isso com o seu povo. A gente leu o bloco 1, é o exército, né? Meu, se eu não fizer alguma coisa agora, vai pegar muito feio aqui, sabe? A coisa vai ficar muito feia pro meu lado. Seu filho tem que sentir isso. E se ele não se arrepender, ele tem que viver esse cenário terrível na vida dele. Porque senão a gente vai abrir mão de ser pai. É verdade, não, eu concordo plenamente. A analogia é muito boa e é bíblica, né? O autor aos Hebreus vai falar que Deus disciplina aqueles que ele ama como um filho. Né? Que se não fosse filho, ele não corrigiria. Sim. Mas que como é filho, ele corrige. Então a analogia é boa, porque quando eu faço uma advertência pro meu filho, eu falo pra ele assim, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Eu não quero que aconteça aquilo. Eu quero que ele se arrependa. Eu tô dando uma oportunidade pra ele não ter essa consequência, né? Exatamente. Eu podia simplesmente chegar e fazer. É isso aí, e é o que Deus está fazendo com o povo. Foi o que Deus fez com o povo de Nínive. Se a gente lembra do livro do profeta Jonas, a mensagem era, Nínive será subvertida. Mas o povo se arrependeu. E Jonas não gostou do arrependimento do povo. Ele queria ver o circo pegar fogo. Deus foi misericordioso. Jonas foi o irmão mais velho quando o pai tá dando bronca no caçula, é isso? Mas aqui é a mesma coisa. Deus está mostrando esse cenário terrível, não porque ele é cruel e mau, mas porque ele quer que seu povo se arrependa dos seus atos. Exato. Se volte para ele. Que é a chamada, como começa a parte que a gente acabou de ler, o versículo 12. Voltem-se para mim de todo o coração, como já foi dito. Né, o costume judaico de rasgar as vestes diante de uma calamidade, de uma tragédia, como era o caso, né, a praga de gafanhotos, né, trazia fome, seca e uma série de coisas. Deus está falando para eles, olha, não adianta vocês rasgarem o exterior se o interior de vocês não estiver rasgado, né? Se não houver esse arrependimento, esse quebrantamento genuíno. Sim. Nesse verso 14 que ele fala, quem sabe ele mude de ideia, ele envia em bênção em lugar de castigo, na minha cabeça é o profeta falando, é claro que ele vai fazer isso se a gente mudar. Sim. Claro, quem sabe não, ele vai fazer isso. Ele acabou de falar, ele é cheio de amor, ele tá sempre pronto a voltar atrás. Talvez tenha aí uns 10% de, puxa, será que a gente rompeu a barreira, sabe? Rompeu o limite desse perdão já? Porque tem essa também, né? Tem um limite, tem uma hora que Deus fala, não, tá bom. E os nossos filhos também, né? Chega uma hora que a gente fala, não, tá bom. Passou o tempo aí de você pensar a respeito agora. Chegou a hora da gente aumentar essa disciplina com algo mais prático aqui. No caso do texto aqui, não, passamos essa barreira, agora vai vir de fato o castigo e o dia do Senhor vem. Ele vai acontecer e vai vir. Outro dia eu tava mexendo nas redes sociais e eu vi um vídeo muito interessante e eu espero poder explicar a sensação que eu tive quando eu assisti esse vídeo pra vocês aqui da melhor forma. Era uma moça falando que quando ela era recém-convertida, ela tinha muita preguiça de ler a Bíblia, porque a Bíblia é muito grande e porque as letras são muito pequenas e porque os textos são muito difíceis. E ela foi falar com o pastor dela e ela falou, mas pastor, por que eu tenho que ler a Bíblia? E a mensagem central da Bíblia não é uma só, que não sei o que, né? E aí o pastor dela pegou a Bíblia dele e falou, tá vendo essas 2 primeiras páginas? E pegou lá, não sei se foi bem Gênesis. Falou, tá vendo isso aqui? Só essas 2 páginas falam do amor de Deus. A gente só precisava disso daqui. O restante da Bíblia é apenas a demonstração de como Deus nos ama e coloca esse amor em prática. Porque o povo aprende, aí desobedece, Deus manda um profeta, o povo se rebela, mata o profeta, se afasta de Deus, aí vem as guerras, e aí volta para... Então, eu acho que assim, Joel era, não vou falar mais um profeta, né? Mas ele foi um dos profetas que estava ali insistindo na mensagem, né? Então, galera, vocês sabem como a banda toca, né? Mas eu tô aqui pra relembrar vocês, porque na verdade é isso que a gente vive todo dia, né? A gente já falou isso tantas vezes, né? Que a gente às vezes fala tão mal do povo de Israel, da Bíblia, no sentido de que
povo, né? Cabeção, quando a gente vive isso o tempo inteiro, diariamente, mas Deus tá ali, né? Olha, vamos lá, tá vendo esses exemplos? Eles existiram aqui, aconteceu isso, pra mostrar pra vocês como eu sou bom, no sentido da minha bondade, da minha misericórdia. E graças a Deus por isso, né? Porque Pois é. senão a gente tava frito. É interessante também, que eu vejo aqui no texto, principalmente a partir do verso 15, que é um clamor de urgência e para a nação. Sim. Joel manda proclamar isso, né? Novamente tocar a trombeta para trazer um anúncio importante. Só que agora não para juntar um exército, né? Sim, mas trazer um anúncio, né, importante para o povo, e que todos, exatamente todos deveriam estar envolvidos nisso. Ele fala até do noivo, da noiva, porque era comum em Israel que, a partir do momento que você tinha ali a cerimônia de casamento, o noivo e a noiva, eles eram dispensados de suas atividades por um tempo, Assim, é. como recém-casados. Eu trouxe esse texto aqui, ó. Deuteronômio 24:5 diz o seguinte, ó. O homem recém-casado não será recrutado para o serviço militar, nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial. Estará livre para passar 1 ano em casa, proporcionando alegria à mulher com quem se casou. Isso tem reflexo até em Lucas 14:20, quando vem falar, deixa eu me casar primeiro, que Jesus chama os seus discípulos, né? Deixa eu enterrar meu pai. Um deles fala, deixa eu casar primeiro aqui, porque ele era recém-casado aqui e ele tem esse direito diante da lei de Deus, sabe? Mas Sim. a coisa aqui é tão urgente que, não, ó, tira eles do quarto lá, vem pra cá, até eles, até os bebês, Até sabe? os bebês, exatamente. Os velhos, os anciãos, né? Todo o povo, Sim. todo mundo tinha que se consagrar e clamar a misericórdia de Deus sobre o povo. E é muito louco o conteúdo da oração proposta no verso 17, né? Me lembra mais uma vez aquele texto que Moisés fica barganhando com Deus quando tava lá com o povo no deserto. Jogando pra que as pessoas vão dizer sobre o seu nome, Deus, né? Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria, olha. Ele joga como, Deus, se você fizer isso, O povo vai falar, os outros né? povos, as outras nações vão difamar o seu nome. Então Exato. faz isso pelo seu próprio nome, não por nós. É muito curioso esse tipo de barganha até, né? Sim, sim. É uma espécie de barganha, mas também tem muito a ver com o contexto da época, né? Porque, Com de certeza. fato, era como as pessoas, as nações pensavam. Quem vencia a guerra? O Deus mais forte. Sim, sim. Então, sim. o Deus que perdeu a guerra, o povo que perdeu a guerra, o Deus dele é mais fraco. Não foi capaz de batalhar com meu Deus. Você tem aquela história bem interessante de Samuel, de Dagon, o Deus dos filisteus. Sim, é até engraçada aquela história. Engraçada, mas que relata essa ideia, né? De que capturaram a Arca da Aliança, então agora o povo de Israel tá perdido porque o Deus deles foi capturado. Mas na verdade é o Deus dos filisteus que tá prostrado diante da Arca, né? Que depois tá mutilado diante da Arca. Então, essa visão do mundo antigo, né? É muito presente na própria súplica aqui, né? Será que dá pra gente usar esse argumento nas nossas orações de hoje? Porque a gente não tem pessoas batalhando com deuses, mas a gente tem ateus nos atacando. E falando, você não falou que era cristão? Cadê o seu Cristo? Cadê o seu Deus? Não é muito longe se a gente for pensar, né? Enfim, fica aí de dica pra você colocar aí no plantel de coisas a se falar na sua oração, se você se convencer disso. Eu já pus na minha, tá? É isso que eu ia falar. Põe na sua e depois fala se deu certo. Então. Deu certo. Não faço oração pra ver se dá certo ou não dá certo. Você entendeu? Sim. Mas assim, é curioso, porque por um lado a gente como humano fala, nossa, que oração mais não cristã, né? Mas pesado, tô aprendendo da onde isso, né? A Bíblia que tá me ensinando. Então talvez eu tenha que rever aí os meus conceitos do que de fato é falar de acordo com a palavra de Deus. E antes da gente virar, eu só queria trazer um último detalhe aqui. No 14 a gente passou batido, né? Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes.
Aqui foi um dos textos que me falou, acho que é os gafanhotos mesmo, porque não tem mais o que apresentar de oferta de cereal, nem vinho, foi tudo destruído pelos gafanhotos. Então até a própria adoração a Deus foi aniquilada pelo próprio Deus. Todo aquele contexto que a gente viu no capítulo 1, né, de como a devastação, né, dos gafanhotos lá acabou com o mantimento, né, na terra. Vamos ao bloco 3, então. Tiago agora faz a leitura do 18 até 27. Isso. Até o 27. Então o Senhor teve compaixão de seu povo, e com zelo guardou sua terra. O Senhor respondeu: Vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite, suficientes para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Expulsarei esses exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o Mar Morto e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não tema, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes. As árvores voltarão a dar frutos, as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor seu Deus, pois ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor seu Deus que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Como o tom mudou, né? Então. Da coisa, né? Eu não sei se vocês lembram, quando a gente gravou o epílogo de Filipenses. A gente contou para os ouvintes que a gente ia ter alguns episódios em Salmos, que já tivemos, e que a gente leria o livro de Joel. E na época, se não me engano, eu falei, profecia dura e tal, e o Tiago falou, não, mas tem esperança também. Até rolou uma piada no sentido de que, mas a gente só gravou a parte dura por enquanto. A virada tá aqui, né? São 3 capítulos o livro. A virada tá aqui na metade do 2, então é muito, até esse balanceado do livro como um todo, acho que serve como uma estrutura literária. A metadinha, aqui é a parte dura, e a partir daqui a gente tem realmente esse refrigério. Sim. E que é muito característico da literatura profética também. Sim. Anúncio de juízo, mais anúncio de esperança diante do arrependimento do povo. Se bem que, se não me engano, lá no livro que a gente gravou, não foi tão bem balanceado assim, né, Não quer dizer que todos fazem, né? Mas é comum da literatura profética. Isso. Sim, mas aqui surge a esperança, sabe? É o Valfenda voltando lá pro Senhor dos Anéis. Exatamente. Toca aquela música das harpas, sabe? E aí no 19, Deus volta a abençoar o povo com cereal, com vinho novo e azeite. Isso aí não só para sustento deles, mas de volta para eles conseguirem fazer as ofertas ao Senhor, sabe? Os elementos necessários aí para o sacrifício de adoração. Aqui de fato é uma reversão de tudo que foi perdido, né? Sim, e a resposta da oração, né? Vocês não vão mais ser objeto de zombaria entre as nações. Exatamente. Então tudo aquilo que os gafanhotos ou que o exército dos inimigos levou, aqui há um cenário de reconstrução, né? De restauração de tudo aquilo que foi perdido. Ele vai falar da adoração, ele vai falar da própria honra, né, de não ser mais zombado, ele vai falar dos alimentos, ele vai falar de todos os aspectos ali da sociedade que vão sendo restaurados à realidade anterior e até maior do que a anterior por causa da bondade, da generosidade do Senhor, né? E a fidelidade também, né, de Deus.
Mesmo mediante aí a nossa rebeldia, né? Deus, ele tá pronto a nos perdoar e nos abençoar, né? Então, isso é muito bom. Uhum. Agora eu tenho uma dívida com vocês, né? Passamos pelo verso 20, não sei se os ouvintes se lembram disso. Primeiro eu queria dizer assim, ó, do mesmo jeito que Deus comandava o exército inimigo, e a gente já falou isso, se não me engano, no bloco 1, agora ele, como comandante do exército, expulsa ele para uma terra seca e desolada, certo? Beleza. Aí surge a coisa do o mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Isso me remeteu muito, mas muito mesmo, à praga dos gafanhotos no Egito. No Egito. Vocês lembram? Sim. Que a ideia de jogar no Mar Vermelho, isso tá lá em Êxodo 10:19, se você quiser ver, olha, o Senhor respondeu e mudou a direção do vento, fez soprar um forte vento oeste que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Ou seja, para a humanidade isso não é nada inédito, assim, esse poder de Deus. Uhum. Só que aí eu falei, talvez a gente tenha aqui algumas questões mais proféticas para o tempo de Joel, num primeiro momento. Por que eu disse isso? Porque lá em Isaías 37, eu vou ler para vocês aqui o verso 36 e 37, ou seja, é algo à frente, tá? O exército assírio ia atacar Judá nos tempos do rei Ezequias, isso está à frente do Joel. Mas olha só que interessante. Isaías vai ser legal, porque é um dos meus livros favoritos da Bíblia quando a gente chegar, né? Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio, que estava em volta ali fazendo... Como é que chama quando eles cercam a cidade e tudo lá? É um cerco mesmo, né? Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então, Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Nota que não teve batalha do povo de Deus contra os assírios aqui. Foi batalha do próprio Deus, suas hostes celestiais e tudo mais, matando 185.000 soldados. Cara, pensa nesse número. Uhum. Quantos estádios de futebol precisa dos grandes para encher 185.000 soldados? E encontrar cadáveres por toda parte. Imagina o cheiro disso, sabe? Uhum. Pra mim, isso é um... Por que não é uma profecia de Joel? Não é exatamente isso. É um exército que vai dominar tudo lá. O povo se arrepende e o próprio Deus batalha e aniquila aquilo tudo. E é interessante, Tan, que essa comparação que Joel tá fazendo não é só de Joel, né? Uhum. Lá em Apocalipse, capítulo 9, quando aparentemente demônios são soltos de um abismo, eles são descritos como gafanhotos, como um exército de gafanhotos. E por que não pode ser o Joel falando ali já? Tem relação com o dia do Senhor, né? Então. Por isso que a gente tem até certa dificuldade de afirmar categoricamente. Aqui ele tá falando de gafanhoto, aqui ele tá falando de exército, porque parece que ele tá o tempo inteiro fazendo essas relações. Do que um gafanhoto faz e devasta, do que o exército inimigo usado pelo Senhor para trazer juízo sobre o seu povo faz na terra, né? De como isso é devastador, mas ao mesmo tempo, nessa parte que a gente está lendo, como o poder de Deus é poderoso para reverter toda essa devastação facilmente. Sim, resolver qualquer coisa. Exatamente. Coisas que o ser humano não tem poder. Uhum. E a gente tá falando muito de guerras e tudo, mas o poder de Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Uhum. Qualquer coisa. Ele criou um ser humano do barro, sabe? Ele pode fazer qualquer coisa. Eu tenho orado muito pelo meu pai, por exemplo. Ele tá muito doente, mentalmente bastante limitado, fisicamente, assim, músculos dele estão tudo quase atrofiados, sabe? E eu tenho orado, Deus, cuida dele, não só aquela oraçãozinha simples, mas não tem me saído da cabeça coisas do tipo, se Deus quiser, e de verdade eu acho que ele não vai, porque, enfim, seria muito contrário à própria natureza humana, por tudo que meu pai já sofreu e tudo, mas não quer dizer que Deus não poderia fazer um estalo de dedos e meu pai acordar forte. Uhum. Mentalmente são, por que não? Sabe, ele fez isso com Nabucodonosor. O Nabucodonosor ficou num estalo louco. Virou uma besta, uma fera, um animal morando no meio da floresta. E do nada, outro estalo, voltou. Por que não? Deus pode fazer. Deus pode matar 185.000 pessoas preparadas para uma guerra, um exército terrível.
Deus pode juntar milhões de animais e falar, ó, já cumpriu seu papel, vão morrer ali no mar. E eles vão, é Deus. A gente não pode esquecer que é esse o nosso Deus, sabe? Eu acho bonito o que vem posterior a isso, né? Parece que entrou num salmo, né? Porque logo depois dele falar do mau cheiro e tal, do exército inimigo, ele fala, o Senhor tem feito grandes coisas. Alegre-se e exulta, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Parece que a gente tá no livro dos Salmos, né? É uma linguagem bem de louvor, assim, né? De reconhecimento da ação divina, né? Sim. No capítulo 1, verso 20, a gente vê os animais clamando porque eles estavam sem alimento e tudo. Agora, no 22, é uma resposta até àquele versículo. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficaram verdes novamente, né? As árvores voltarão a dar fruto. Ele responde até, vou colocar uma aspas aqui, tá? Por favor, não construam teologia em cima disso. Até a oração dos animais, sabe? Da própria natureza, que clama por causa do pecado do mundo. A gente vai ver isso em outros textos bíblicos. Mas é o que o Thiago falou, é um refrigério, sabe? É um salmo, é uma alegria, é uma exultação. É um louvor a Deus, sabe? O retorno desse normal faz o povo louvar o Senhor, reconhecer Ele como soberano. Então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Olha que coisa maravilhosa. Aí volta para aquela oração, né? Que a gente terminou o bloco anterior. Para que os povos não zombem de Deus, agora não só os povos ao redor vão reconhecer, mas o próprio povo de Deus... Isso. Vai reconhecer o poder e a ação de Deus no meio do seu povo. E louvá-lo por isso, né? Pois é. Podemos entrar na parte apocalíptica? Vamos lá. Porque a gente já fez 2 paralelos, né? Os gafanhotos, o povo ali na época do Isaías. E agora acho que esse finalzinho vai ficar mais claro esse paralelo com uma época da história que é futura para nós também. Vamos lá, Carol? A partir do verso 28? Então vamos lá. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá. A lua se tornará vermelha como sangue antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no Monte Sião em Jerusalém escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Amém, viu? Amém. Amém. Pensando aqui, são mais 2 momentos, né? Porque a gente vê aqui um que aconteceu lá em Pentecostes, né? O próprio Pedro usou isso aí em Atos 2, esse texto, pelo menos parte dele, no seu discurso lá, falando sobre a profecia, para mim, muito claramente, a profecia da descida do Espírito Santo que aconteceu no Pentecoste. E aí, a partir daí, sim, a descrição de um futuro escatológico e indo claramente para Apocalipse. Para mim, não tenho dúvida nenhuma. Quando ele fala do derramamento aqui do Espírito, é o Espírito Santo que vai estar em cada cristão? É aquilo que eu entendo que sim. Derramaria meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Ele vai tirar aquela primazia dos judeus, né? E colocar os gentios no meio. Eu entendo por aí a coisa. Certo. Mas antes de ter o comentário do Tiago, a gente pulou, né? Só um dado técnico aqui. Se a gente for pro texto em hebraico, o capítulo 3 começa nesse verso 28, tá? São os versos 1 a 5 na Bíblia hebraica e não o 2, 28 a 32. Isso que a gente aprendeu há 15 minutos antes de começar a gravação. 15 minutos? 15 minutos antes da gravação. É, isso. Carol,
Sim. Eu ia falar exatamente nesse ponto que você tocou. Quando o Tan falou, agora vamos pra parte apocalíptica, eu ia brincar, né? Ou não. Porque tem parte que é, de fato, apocalíptica, que é a questão também algumas características de algumas profecias, né? O profeta, provavelmente, Joel aqui, não sabia que isso seria cumprido em etapas distintas. Certo. Provavelmente ele está profetizando algo que vai acontecer no futuro. O texto começa, inclusive, versículo 28, dizendo, né, que depois que eu tiver feito essas coisas, já joga a ideia pro futuro mesmo, né, algo posterior. Certo. E isso não é um defeito do Joel, não, tá? Isso aí, praticamente todos os profetas, eles recebem a profecia e não tem a menor ideia de quando é que vai acontecer. Exato. Sim. Exato. Até porque eles não tinham a compreensão ainda sobre o período da igreja, que é o período que nós vivemos hoje, né? Então ele profetiza algo, e Pedro, respondendo a sua pergunta, Carol, lá em Atos 2, ele cita esse texto de Joel 2 e diz que o que vocês estão vendo, que é o derramar do Espírito ali em Atos 2, né, as pessoas ali recebendo o Espírito Santo no dia de Pentecostes, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Ou seja, Pedro liga o que está acontecendo ali em Atos 2 como cumprimento da profecia de Joel. Então, o fato das pessoas, do Espírito, né, como é dito, ser derramado aqui sobre as pessoas, da própria forma como ele termina, né, de quem invoca o nome do Senhor será salvo e todas essas coisas, remete à questão da salvação em Cristo. Claro que tem uma salvação futura do povo de Israel também, a gente vai falar sobre isso, mas traz a ideia do que Pedro está falando aqui em Pentecostes. Agora, tem elementos que não se cumpriram em Pentecostes, como o Tan falou. Sim. Sol escurecendo, lua se tornando como sangue. Isso. A própria palavra dia do Senhor aparecendo de novo aqui, que vai aparecer várias vezes em Apocalipse. Que são os chamados elementos apocalípticos mesmo. Esses elementos extraordinários de questões, sinais celestiais, mudanças espetaculares na própria geografia, na própria questão dos céus da e natureza, tal. Da natureza, exato. Então isso a gente vai ver muito no livro de Apocalipse, como algo acontecendo no fim dos tempos. Será que os cristãos vivendo isso na época vão poder, assim, ter a ciência, sabe? A certeza, como o Pedro teve de falar, o profeta Joel já falou desse dia que tá acontecendo hoje? Então, aí a gente vai entrar no tema escatológico, né? Porque assim, jogando como um advogado do diabo, tantas vezes aí alguns cristãos e alguns religiosos aí já falaram, porque esse aqui é o povo tal, e aí tentando trazer uns paralelos que a história acabou mostrando que não era ainda, sabe? Falando especificamente do fim dos tempos, a nossa visão vai ser muito influenciada pelo aquilo que nós cremos escatologicamente falando. Se, por exemplo, você é alguém que crê que a igreja será arrebatada, você entende que boa parte dos cristãos, claro que alguns vão se converter no período ali da grande tribulação que a gente chama, mas a igreja não estará mais aqui na Terra. Então isso já diminui consideravelmente o número de cristãos na Terra quando essas coisas estiverem acontecendo. Sim. Certo. Aí vai muito da linha, né, do que você entende sobre arrebatamento, sobre milênio, sobre tribulação, e acho que a gente vai chegar nisso com mais profundidade quando a gente entrar num livro que trata mais sobre isso, né? Sim. E na história também, se acontecer um arrebatamento, eu acho que mesmo quem não acredita no arrebatamento vai falar, tava errado. Duvido que a pessoa vá tentar ainda dar, como dizem, né, dar murro em ponta de faca. Enfim. Mas ia ser interessante ter essa consciência de que, olha, estou vivendo, como o próprio Jesus falou, né, quando pegou o livro de Isaías para ler diante dos judeus ali na sinagoga, ele falou, hoje se cumpriu a profecia. Cara, que legal isso, né, ter essa certeza de que, lembra dessa promessa, dessa profecia? É hoje, hein? Tá certo que ele era Jesus, né? Mas aqui a gente tem um exemplo que é o Pedro. E o Pedro também não era uma pessoa muito fácil. Mas estava inspirada pelo Espírito, né? Isso. Isso. Mas nós estamos também, vai, Thiago, diz aí. A gente tem a habitação do Espírito. Nesse momento o Pedro tava recebendo. Aí nem sei se já tava com o Espírito ou tava em vias de... Não, mas que eu digo inspirado no sentido de escritura, né? Isso com certeza. Isso aí eu acho que eu não vou viver e experimentar na minha vida. E é interessante pra mim que o texto termina, né? Como eu já dei uma pequena pílula falando sobre a salvação, né? Quem invocar o nome do Senhor será salvo. E esse texto ele é citado no Novo Testamento para falar realmente da confissão de fé em Cristo Jesus, né?
de crer no Senhor, mas eu creio também que ele está falando da salvação física mesmo do povo de Israel. Os judeus, né? Não nós gentios. Exato, ele fala de alguns no Monte Sião, em Jerusalém, escaparão como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Ou seja, ele está falando dessa salvação também final, onde Deus vai voltar, quando o Tan até citou, né, que Israel estiver sendo massacrado pelas nações ao redor e o Senhor, na sua segunda vinda, vem para salvar o seu povo, né? Segunda vinda, porque ele já veio, hein, galera? Já veio uma vez. É isso, né? E aos pouquinhos vocês vão percebendo no que mais ou menos a gente acredita, escatologicamente falando. Mas, ó, a gente não tá tentando doutrinar vocês, tá? Eu, pelo menos, sempre que, principalmente edito os programas, ou seja, eu presto muita atenção nas palavras, nos detalhes. Eu acho que a gente tem feito um trabalho muito interessante no sentido de que, por mais que cada um de nós tenha as suas teologias e as suas crenças mais definidas, assim, no assunto A ou no assunto B, a gente tá tratando a Bíblia conforme a Bíblia vai se apresentando e trazendo as possibilidades para vocês. Óbvio que a gente acaba falando um pouco mais, acredito por aqui, por ali, mas fica muito claro para todo mundo que tá ouvindo o porquê que a gente acredita em A e não em B, ou porquê que provavelmente essa é mais certa que aquela e tal. E eu gosto que a gente faz isso. Porque toda vez que eu vejo qualquer discussão que tem discussão, e são saudáveis essas discussões, tá? Entre os próprios cristãos, normalmente se torna uma briga de egos, e eu nunca queria trazer isso pra dentro do LBC. Eu queria pegar a Bíblia, abrir e deixar a Bíblia falar, sabe? E eu acho que a gente tem feito bem isso. Eu gosto, pelo menos. E eu acho que esse deve ser o exercício do estudioso da Bíblia, né? Não é pegar uma doutrina e encaixar no texto, né? É deixar o texto nos ensinar e talvez confrontar, né, nossos pressupostos, né? Pra, de fato, tentar entender o que o texto tá nos dizendo. Sim. Esse capítulo ficou muito claro que o Joel falou de vários períodos aqui. Vários. Desde momentos pontuais da história deles ali, dos gafanhotos que acho que eles estavam realmente vivendo, até futuros vários, que a gente viu aqui pelo menos 3, né? E por que não pode ter mais do que isso que a gente não tá enxergando? Igual ele não enxergou quando escreveu. Pode ser. Pode. Satisfeitos? Tem mais perguntas pendentes aí, Carol? Não, eu acho sim. Todas, tem muita né? coisa Todas. que a gente... que a gente vai ter que levar pra vida, entendeu? Né? Mas é sempre muito bom conversar, né? Ainda mais com pessoas que entendem mais do que eu. Porque eu sou uma eterna aprendiz, gente. Não, eu escuto muito aqui e depois eu reouço o episódio editado e eu fico... falei demais ou falei de menos. Devia ter falado isso, né? Mas olha... Quando acabar, a gente começa de novo, cara. Né? Não sei. Para os ouvintes saberem, a gente sabe aquela famosa frase, né? Quanto mais você aprende, mais burro você fica? É mais ou menos assim que eu me sinto, mas... Mas você sabe que não sabe, é isso. O importante é que eu estou sendo alimentada, entendeu? Eu posso não lembrar qual a comida, mas estou sendo alimentada. Eu já ouvi gente falando assim pra mim, porque você falou isso lá no LBC. Eu falei, ixi, acho que eu nem acredito mais nisso. Eu nem concordo comigo, né? Exato. Não, mas é um perigo esse negócio de estudar, porque pra usar uma frase que eu ouvi no curso de matemática, hein, só pra sair da área das humanas aí, fala que estudar matemática é um problema que quanto mais você estuda, mais coisas você descobre que não sabe. Pois. Mais coisas que você nem sabia que existia, você descobre que precisa ainda aprender. Então, é nesse sentido, né, cara, que você falou. Cada vez você se torna mais burro, porque... Cara, tem muita coisa. Achei que era só isso aí. Quando eu penso que subir um degrau, aí vem a rampa aí. É a filhinha da Disney, que você fala, tá acabando, mas era só o cotovelo do roedor, aí aparece aquele monte. É, bem assim mesmo. Mas é bom, por isso que é bom você ler diariamente a Bíblia, né? Porque ela sempre traz uma novidade, né? No sentido de que... Eita, o cachorro latiu. Ih, chegou visita. Ele vai ficar latindo. Não, relaxa. Pode terminar a sua ideia aí. Não, só a Bíblia se renova a cada manhã, né? E é isso. É verdade. Quanto mais a gente lê, mais ela fala. Mais a nossa musculatura espiritual fica desenvolvida. O Paulo falou isso aí, né? Já passou da época do leite, agora é a carne.
E quando a gente fala carne na Bíblia, a gente não tá falando de não, tem que estudar as doutrinas, que tem que saber se é pré, se é pós. Não é isso que ele tá falando. Cara, agora eu posso conversar de coisas mais profundas, sabe? Eu posso compreender coisas mais profundas. Falei, a gente tem a habitação do Espírito Santo em nós como cristãos, e tendo isso, ele nos ajuda a entender, a interpretar as coisas que o Senhor revelou pra gente na Bíblia. E é isso, é um exercício diário mesmo, é a academia espiritual. Sim. Fechou? Opa! Fechou. Então beleza, muito obrigado, senhores ouvintes. Muito bom estar com vocês de novo aqui. Para vocês parece que foi uma semana, pra gente foram 2 meses praticamente. Mas é uma delícia retomar aqui a conversa com a Carol, com o Thiago e com vocês. Espero que estejam com a gente na semana que vem, que é o último capítulo do livro de Joel. E até lá a gente decide se vai ter epílogo ou não, tá bom? Tá bom. Beleza. Temos que ter essa conversa nos bastidores, hein? Eita. Uma boa semana pra todos aí. Não esqueçam de abençoar as nossas vidas aí até financeiramente, tá? A gente tem aí o Catarse, tem na descrição do programa pra você saber como se envolver financeiramente com a gente. Não se esqueça de mandar o seu áudio. Ó, chegou no fim do programa agora, eu sei que você já esqueceu que eu tinha pedido isso lá no começo, mas eu vou pedir agora porque você termina aí o áudio e já grava. Manda o áudio dos créditos pra gente, porque a gente tá precisando deles, tá bom? Pode ser por onde você conseguir achar a gente que aceite áudio, manda que a gente vai ser abençoado também. E principalmente não se esqueçam de gastar mais uma semaninha aí orando por mim, pela Carol, pelo Thiago e por todo o projeto como um todo, tá bom? Um beijo, um queijo pra vocês e até semana que vem. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, a audiência de vocês. Não se esqueçam, a dúvida de vocês é a nossa dúvida, entendeu? Então, podem trazer à tona, que a gente não vai responder do jeito que vocês imaginam, mas causa aí uma discussão bacana. Mas assim, muito obrigada de verdade, vocês são uma bênção, é muito bom estar aqui separando esse tempinho para poder conversar sobre a palavra de Deus. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Valeu, pessoal. Muito bom estar com vocês. A gente termina Joel semana que vem, o próximo episódio. Então, se conseguir, dê uma leitura antes. Participe aqui com a gente, se puder, ao vivo, na gravação no Discord. Vai ser muito bom estar com vocês a cada dia. Um abraço.